Olá, você, meu amigo, você, minha amiga de Ideal Espírita, vocês, meus amigos, que nos acompanham aí no carro, em casa, no escritório. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, por estar conosco aqui na página Estação da Luz Espírita. Muitíssimo obrigado mesmo por nos acompanhar. Nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é reunirmos aqui o maior acervo espírita possível. Por isso nós reunimos aqui as programações da Web Rádio Estação da Luz de Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, entre outros materiais espíritas que nós reunimos aqui, para que você encontre aquilo que você precisa para seu deleite, seus estudos e suas pesquisas, sem fins lucrativos. E aí, hoje nós vamos reproduzir um programa especial. A Web Rádio Estação da Luz apresentou o programa espírita de Francisco Achico, Um Homem Chamado Amor, com Antônio César Perry, do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa Espírita de São Paulo, com a participação de Filomena Queiroz de Portugal, transmissão da Web Rádio Estação da Luz, com Elielso Tavares nos trabalhos técnicos. O nosso irmão César Perry e Filomena Queiroz faz uma viagem na vida e obra de Chico Xavier. Bom, não dá para falar porque perde a graça. Aí eu convido você para estar conosco a partir de agora aqui no programa. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Assim como perdoamos aos nossos devedores, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, sendo 19 horas em Natal. É o horário do programa Estação da Luz, 21 anos no ar. E todos sabem que a Web Rádio Estação da Luz ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão e do Movimento Espírita aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. E hoje, um momento todo especial, porque aguardávamos há muito tempo esse maravilhoso paulistano que, entre outras coisas, trabalhou e muito pela divulgação do Espiritismo no Brasil. E quando a gente fala em divulgação, tem um sobrenome, César Perry, o nosso querido vice-presidente e presidente da Federação Espírita Brasileira, entre outras e maravilhosas funções que ele desempenhou aqui a nível de doutrina espírita. Meu amigo César, muito obrigado, é uma felicidade muito grande para o Web Rádio ter a sua presença aqui conosco, principalmente porque a gente vai fazer também um lançamento de algo lindo, divino e maravilhoso. Muito boa noite, meu amigo. Boa noite, Tavares, boa noite a todos os internautas, boa noite, Filomena, que está em Portugal, né? É para nós um motivo de muita satisfação hoje
estarmos em contato com vocês e para abordarmos um tema que, para nós, tem muita significação: a vida, a obra de Francisco Cândido Xavier. Então, estamos aí à disposição para a Web Rádio Estação da Luz. Quando eu pensei em lhe convidar e lhe convidei, a alegria já era muito grande, eu posso lhe dizer isso. E quando você disse do tema, aí, meu amigo, eu realmente me senti um menino num parque de diversão. Posso dizer isso com toda certeza, né? Porque tenho acompanhado as suas lives e o seu desempenho em falar da obra e da vida do Chico Xavier. Mas eu também quero aqui dar uma boa noite, verdadeiramente boa noite para uma casa portuguesa, com certeza, porque minha amiga Filomena, lá de Lisboa, Portugal, inclusive tem programa aqui com a gente toda segunda-feira, ao meio-dia aqui no Brasil, 16 horas em Portugal, e está também nos brindando para encher de mais alegria essa nossa noite com a sua presença. Muito boa noite, minha amiga Filomena. Então, muito boa noite, César, muito boa noite, Tavares, muito boa noite a todos aqueles que nos escutam e nos veem também através da Web Rádio Estação da Luz e através de todos os outros parceiros que nos acompanham e todos aqueles que anonimamente nos encontraram e aqui estão connosco. É uma honra imensa estarmos juntos, é uma honra imensa para os nossos corações a doutrina espírita ter-nos reunido aqui. E ainda que seja a primeira vez que estejamos os três na presença uns dos outros, mas no coração, nós conseguimos sempre alcançar todos aqueles que, tal como nós, sentem, pensam e amam esta doutrina que tanto nos deu e nos dá, tanto nos consola e tanto nos esclarece e tanto nos ajuda a ter esperança. E penso que é agora o momento de fazermos a abertura dos nossos trabalhos com uma passagem muito curta do Evangelho e a prece de abertura dos nossos trabalhos, não é, Tavares? Então, é isso, minha amiga. E porque vamos falar de Francisco Cândido Xavier, vamos ao início do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e Allan Kardec coloca logo a passagem evangélica maravilhosa, Mateus, Lucas, para dar início àquilo que foi e é para todos nós, mas naquele momento um trabalho dele, de organização, dirigindo-se a todos nós, os aflitos. E diz-nos assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes vós que chorais agora, pois rireis. Mas ai de vós, ó ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. E então, envolvidos nesta belíssima passagem evangélica, com os corações todos em uníssono, vamos dirigir-nos a Jesus, o nosso Mestre amado, e a Deus nosso Pai e nosso Criador, pedindo-lhe que esteja connosco neste momento. Amado Mestre, agradecemos-te, Senhor, a possibilidade que nos dás de aqui estarmos. Pedimos-te que te juntes a cada um dos nossos corações para que todos juntos possamos dirigir-nos a ti neste momento. Abençoa-nos a todos e ajuda-nos para que possamos guardar o que de melhor aqui for trazido, tendo em vista a nossa elevação enquanto espíritos que viverão para sempre. Habita em cada um de nós um coração que necessita do teu amparo, mas visita também os nossos lares e abençoa todos os recantos das nossas dúvidas, dos nossos anseios, das nossas preocupações. E pedindo-te que aqui fiques connosco, pedimos-te também que nos assistas no momento em que damos início a estes trabalhos. E iniciamos.
Maravilha, minha amiga. Muito obrigado pela sua maravilhosa exposição. César, mais do que ninguém, Francisco de Paula Cândido, nosso Chico Xavier, consolou os aflitos, tanto do corpo, como muito mais do espírito. Eu acho que a gente poderia dizer assim, que esse capítulo 6 é a cara, é a foto 3x4 do nosso querido Francisco de Paula Cândido, o nosso Chico Xavier. Traga a sua verba e seu conhecimento para a nossa rádio e vamos nos deleitar, meu amigo. Muito obrigado. Realmente, Tavares, essa mensagem, né, que a Filomena Queiroz leu na abertura do programa foi muito significativa. E à medida que ela estava lendo, e antes que você fizesse essa colocação, nós já estávamos efetivamente lembrando, né, dessa relação, né, do texto com a vida, com a obra de Francisco Cândido Xavier. E o interessante de tudo isso é que a vida inteira dele, Chico, foi um grande consolador. Ele atendendo as pessoas que o buscavam, né? No início na cidade de Pedro Leopoldo, a sua terra natal, onde ele fundou um centro espírita em junho do ano de 1927, e depois em Uberaba, onde ele atuou de 1959 até a sua desencarnação em 2002, a tônica de todo o trabalho do Chico Xavier era acolhimento das pessoas, notadamente dessas pessoas sofredoras. Sofredoras de problemas existenciais, de problemas espirituais, da dor, inclusive, de perda, entre aspas, né, de entes queridos. E é isso que nós acompanhamos inúmeras vezes durante 20 e poucos anos que nós o visitamos, assim como uma certa rotina na cidade de Uberaba. As filas imensas das pessoas que o procuravam no centro, em busca de consolo, de alívio espiritual, as pessoas que o procuravam no chamado trabalho de peregrinação, que ele fazia sábado à tarde num bairro socialmente carente, onde ele atendia também um grande número de pessoas. Agora nós relatamos isso no nosso livro, e que tem a ver, inclusive, com o texto e a pergunta, a colocação que você fez, Tavares. Certa feita, no mês de novembro do ano de 1983, nós estávamos acompanhando as atividades do Chico na peregrinação. Peregrinação era um local onde ele comparecia num bairro carenciado chamado dos Pássaros Pretos, né? Periferia, na época, periferia de Uberaba, e lá ele dava um atendimento de consolo, espiritual e também material às pessoas. Mas ele iniciava sempre com a leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. E naquele dia, ele leu um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está escrito exatamente isso, os versículos de Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomais sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que eu sou brando e humilde de coração. E como era de hábito, o Chico convidava os seus amigos, os seus convidados, né, para fazerem rápidos comentários, e depois ele encerrava fazendo uma conclusão. E naquele dia, no final, depois dos comentários, ele disse o seguinte, nós até registramos e transcrevemos no livro. Todos nós estamos sob a lei do jugo, mas a do Cristo é mais suave. O jugo não tem, naquela época, né, dentro da vida da Palestina, aquele sentido que hoje é muitas vezes confundindo, né, no linguajar nosso, de jugo com subjugação, não é nada disso. Jugo, originalmente, significava disciplina, um processo educativo. E exatamente essa a ideia, né?
quando nós aceitamos o processo educativo espiritual, compreendendo a mensagem de Jesus, realmente fica mais leve, mais fácil, né? O fardo, mais fácil, todas as aflições que nós passamos em nossas vidas. Então, é exatamente isso que nós gostaríamos de dizer na abertura desse programa, após a leitura de uma mensagem da Filomena, a provocação que você fez, Tavares. Maravilhoso. Quando você falou do capítulo 6, que isso também está no capítulo 6, o que você acabou de dizer, que é em Mateus 11, 28 a 30, que é um dos versículos que eu mais gosto, mais identifico. Isso me emocionou muito, demais da conta. Mas o tema é de Francisco a Chico, um homem chamado amor. Sim. Como foi que o meu amigo Francisco se transformou em Chico? Porque o Francisco basicamente desapareceu, né? O filho de seu João e de Dona desapareceu e veio Chico, que muitas vezes dizem, eu não sou Chico, eu sou um cisco, né? Um cisco que não faço nada. Como foi essa transformação que você, durante 20 anos, conviveu e viveu com o nosso querido Francisco de Paula Cândido, nosso Chico Xavier? Muito bem, Tavares. Nós vamos, então, fazer uma abordagem genérica, né, sobre o significado dessa transformação de Francisco para Chico, aí apontando, né, alguns aspectos da vida e da obra do Chico. Nós vamos abrir aí para algumas perguntas, né? Inclusive, nós já tínhamos visto algumas questões que foram enviadas antes, né, por WhatsApp, e que foram encaminhadas até nós, perguntando, inclusive, como eu conheci o Espiritismo, dos ensinamentos do Chico, o que nós aprendemos e até hoje nós praticamos, como foi o nosso primeiro encontro com o Chico Xavier, e na personalidade marcante de Chico Xavier, o que é mais destacável, né? Como podemos dividir as obras psicográficas de Chico? E aqui tem perguntas do Brasil e de Portugal, entre essas que nós lemos aqui. Então, nós vamos fazer um apanhado geral para que todos sintam. Vejam bem, é interessante nós lembrarmos que o jovem Francisco Cândido Xavier, ou Francisco de Paula, né, como era o nome verdadeiro dele, ele era de uma família paupérrima, da cidade de Pedro Leopoldo. Ficou órfão de mãe aos 5 anos de idade. O seu pai depois se casou novamente, ele todo o apoio da sua madrasta, né? E que é interessante que ele é obrigado a trabalhar. Naquela época era permitido, né, que a criança trabalhasse. Então isso são fatos, né, da vida do Chico. E a vida então extremamente simples. Ele frequentou apenas aquilo que no passado era chamado de grupo escolar, ou seja, as 4 primeiras séries, né, do ensino fundamental. Então, ele não tinha cultura nenhuma. E morava de pequenina, Pedro Leopoldo. E isso é importante nós chamarmos a atenção, porque em função do desenvolvimento de todo o seu trabalho mediúnico, principalmente dos seus livros, ele não tinha contato com a cultura. Então, vejam, é mais uma comprovação de que aquelas obras, ele foi apenas intermediário. Ele não participou da elaboração das 400 e tantas obras que ele psicografou. E Francisco Cândido Xavier, nessas condições, aos 17 anos de idade, é que ele se tornou espírita. Ele era católico praticante, muito amigo do padre, né, que controlava a vida da cidade lá de Pedro Leopoldo, como era típico naquela época. Então, ele se tornou espírita porque uma das suas irmãs mais velhas, Maria Conceição Xavier, ela foi vítima de uma obsessão cruel. E, na época, eles não sabiam do que se tratava e não encontravam recursos, condições
de atendê-lo, até que sugeriram que os pais dele convidassem uns médiuns que moravam ali próximo, numa cidade chamada Matozinhos, e era o casal Dona Carmen, né, e seu Hermínio Perácio. Eles vieram, então, no dia 8 de maio do ano de 1927, à casa dos pais de Chico. Lá deram atendimento ao Chico, aliás, do Chico, prestando muita atenção, e deixaram 2 livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, né, avisando a ele que a mãe desencarnada dele, a Maria João de Deus, pedia para destacar que eram 2 tesouros que estavam ali à disposição. Para surpresa geral, o Chico leu os livros avidamente. E, pouco tempo depois, 40 dias depois, ele funda o primeiro Centro Espírita Luiz Gonzaga. Eu diria que foi um ato de audácia muito grande. Por que audácia? Porque era uma cidade eminentemente católica, pequenina, não tinha nada. E ele, com seu irmão José Xavier, alguns amigos e também algumas irmãs, funda o primeiro centro. Então, ele inicia aí o seu trabalho, né, psicográfico no dia 8 de julho do ano de 1927. Depois, em 1931, ele vê pela primeira vez Emmanuel. Ele estava fazendo as suas meditações, as suas orações, à margem do açude, né, na periferia de Pedro Leopoldo, e Emmanuel foi muito claro ao se apresentar a ele como orientador espiritual, de que ele deveria ser fiel a Jesus e a Kardec. E se ele, Emmanuel, um dia falasse alguma coisa diferente, que o abandonasse, mas mantivesse a fidelidade a Jesus e a Kardec. E ainda repete 3 vezes, né, a orientação para que ele tivesse disciplina, disciplina, disciplina. Então, o Chico inicia assim, a sua romagem mediúnica, psicográfica, e no seu trabalho ele obteve um desenvolvimento muito rápido, né, da prática mediúnica, dos atendimentos no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e desde aquela época ele já estava preocupado em fazer a caridade, ou seja, em dar atenção a pessoas carentes. E ele não tinha recurso, mas ele ganhava pão, né, de amigos, passava a distribuir esses pães às pessoas que moravam em situações de rua. E assim ele inicia todo o seu trabalho. Ao tempo em que ele tinha o respeito, né, pelo bem que ele fazia, mas havia também, simultaneamente, um certo receio, um certo preconceito, né? Lógico, uma cidade pequenina nos anos 1930 e controlada, né, como era típico daquela época, por um padre, né, que era uma autoridade na cidade. Então ele era alvo muitas vezes de inveja, de ciúmes, de maledicências e de perseguições. Mas ele ia levando a sua vida com um trabalho simples, trabalhou numa tecelagem, trabalhou num empório, até que um dia chega lá em Pedro Leopoldo um zootecnista que tinha até formação na Inglaterra. E esse zootecnista era espírita. E aí ele, conhecendo o Chico, o convida e o contrata, né? Então o Chico passa a trabalhar na fazenda Modelo, lá de Pedro Leopoldo, na condição, inclusive, de funcionário do Ministério da Agricultura. Mas era uma função muito simples. Função essa que muita gente, no momento, nem sabe do que se trata, porque ele era datilógrafo. Ou seja, hoje os mais jovens, de uns anos para cá, nem sabem o que é máquina de datilografia e nem o que seja datilografia. Sabem, às vezes, botar o dedinho no teclado do computador ou do celular, né? Então, era esse o trabalho do Chico inicial. E o Chico não tinha recursos, mas ele se dedicava integralmente ao seu trabalho, à sua família,
Ele dava muita assistência, muito apoio às suas irmãs, inclusive, e apoio ao Centro Espírita, que foi se desenvolvendo, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E chega um instante em que ele tem já bastante notoriedade pelo trabalho espírita. E ele, como era muito simples, e como nós o conhecemos, muito alegre, muito espontâneo na maneira dele ser, ele aceitou que ele fosse sempre chamado pelo diminutivo, de Chico, né? Chico Xavier, e pelo nome completo. E ele exatamente, muitas vezes ele respondia o que você falou, que ele era um autêntico cisco, né? Então, essa era uma característica dele. Inclusive, quando se completou 50 anos da prática mediúnica de Chico Xavier, então nós estamos falando lá do ano de 1977, né? Ele foi entrevistado por muitas pessoas, e nós, inclusive, estivemos lá, o entrevistamos, e ele declarou, certa feita, para um jornal espírita o seguinte: eu estou lutando para ser o Chico Xavier que vocês pensam que sou. Então, era a característica dele, né? De muita humildade, de muita simplicidade. E assim é que estava, né? Em todos os locais. Então, vejam, o nome, né, Francisco, ele passa a ser reconhecido como Chico. E é na condição de Chico Xavier que ele foi respeitado em Pedro Leopoldo, em Uberaba e no Brasil inteiro. Então, essa era uma característica dele. E nos atendimentos que ele fazia nos centros, ele não fazia distinção de pessoas. Ele atendia aqueles que estavam esperando, né, fazendo uma longa fila proveniente de várias regiões, mas ele não fazia distinção. Então, ele era extremamente dedicado, atencioso com as pessoas que iam conversar com ele. Ele prestava atenção, olhava e dialogava com essas pessoas. Então, são características, né? E nós tivemos também a feliz oportunidade e o privilégio, vamos assim dizer, de várias vezes ser convidado pelo Chico de comparecer na casa dele, antes das reuniões. E quando nós íamos na casa dele, ele próprio servia um lanche, montava lá uma mesa de lanche, né? Com biscoitos, pães, café com leite, doces, etc. E ele mesmo vindo, e sempre rindo, sempre espontâneo, sempre alegre. Então, essa era uma característica dele. Nós levamos, inclusive, nossos filhos lá quando eram pequenos, e ele dando atenção, pegando no colo. Nós temos fotos de tudo isso, né? Que são registros históricos maravilhosos, vamos assim dizer. Então, essa era uma característica de Chico Xavier em qualquer parte em que ele se encontrava. Com relação à obra dele, vejam que os seus livros psicográficos demonstraram desde o começo que o conteúdo, que ele era intermediário do mundo espiritual, estava assim muito, muito acima das condições dele próprio. Então, vejam, no ano de 1931, ele passou a psicografar poemas de poetas desencarnados portugueses e brasileiros, e principalmente parnasianos. É complexa, né, a montagem de uma poesia parnasiana. E foi exatamente esse original que um vice-presidente da FEB, na época, Manuel Quintão, levou à Federação Espírita Brasileira, e eles ficaram entusiasmados, e no ano seguinte publicaram o primeiro livro de Chico Xavier, intitulado Parnaso de Além-Túmulo. E o interessante é que no ano de 1932, quando veio a lume o Parnaso de Além-Túmulo, a antiga capital brasileira, a cidade do Rio de Janeiro,
chamou muita atenção, e esse livro foi parar nas mãos, inclusive, de literatos, de membros da Academia Brasileira de Letras. E, na época, houve manifestação de Monteiro Lobato, de Menotti Del Picchia, né, que escreveram favoravelmente ao estilo, né, que foram elaboradas aquelas poesias. E Chico, depois, ele passa a psicografar obras de Emmanuel. Então, vejam, as obras de Emmanuel vêm a lume pela psicografia de Chico. No ano de 1937, 1938, já começam a surgir. Ou seja, Chico era um jovem de 27 anos de idade e com uma profundidade imensa. Haja vista o Caminho da Luz, o livro que tem o mesmo título, Emmanuel, o livro que é chamado O Consolador, esse é de 1940, em forma de perguntas e respostas sobre várias áreas do conhecimento humano. Então, vejam, existe, pela psicografia de Chico Xavier, uma quantidade imensa de autores espirituais, e cada um tem o seu estilo. Então, é possível, às vezes, a gente identificar o que é Emmanuel, o que é André Luiz, o que é Humberto de Campos, né, que foi um grande escritor brasileiro, e outros autores e os poetas. Por exemplo, Carlos Alves, o grande poeta brasileiro, ele é facilmente identificável, poesias psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Então, ele tinha essa versatilidade, vamos assim, não é? De permitir que os espíritos se manifestassem com suas características próprias. E as obras, o conjunto das obras de Chico Xavier, então nós podemos destacar o seguinte: nós temos obras que são obtidas na forma de poemas, né, várias, e, aliás, no começo da psicografia do Chico, ele psicografava exatamente poemas, e que escrevia ainda e assinava como F. Xavier, isso no começo, né, lá de Pedro Leopoldo, e que chegou a ser publicado em algumas revistas, no Almanac. Muita gente hoje nem conheceu nem sabe o que seria Almanac, né? Aquelas revistas dos anos de 1930 até 1940, mais ou menos. Então, nós temos as obras no estilo de poesias, temos as obras no estilo de crônicas, principalmente aquelas assinadas por Humberto de Campos, temos aquelas dissertações históricas, né, assinadas por Emmanuel, obras de grande valor, fazendo uma análise do processo civilizatório de nosso mundo. Nós temos obras de cunho relacionado com a medicina, né, e uns lances da ciência, como as obras de André Luiz, né, e temos obras, desde o começo, as chamadas cartas familiares. Lá nos anos 1930, ele já recebia cartas familiares de espíritos desencarnados se dirigindo às suas famílias. Mas isso se tornou mais frequente e mais comum por volta do ano de 1970, lá em Uberaba, né, em que as pessoas iam a Uberaba naquela expectativa, com ansiedade, de receber uma mensagem do morto querido, né? Então, essas informações, elas são muito significativas, porque permitiram, inclusive, a comprovação, né? Nós temos pessoas que estudaram as cartas familiares e identificaram, em média, 21 pontos de identificação do espírito comunicante. É por isso que as famílias saíam de lá emocionadas, exultantes de alegria, mas com a certeza de que era o familiar querido que estava escrevendo para eles. E, além dessas obras, nós gostaríamos das obras escritas, né, ele tinha vários dons mediúnicos, mas Emmanuel o disciplinava sempre.
e dizia que a principal tarefa dele seria materializar, através da letra, através da caneta, as informações espirituais, porque o Chico era médium, inclusive, de efeitos físicos. E, certa feita, ele até participou lá no começo dos anos 1940, em Pedro Leopoldo, de algumas reuniões de materialização. Mas depois o Emmanuel o proibiu, dizendo que ele deveria centralizar, se focalizar na tarefa do livro. E é interessante que nós tivemos, inclusive, a oportunidade de ver algumas coisas relacionadas com efeitos físicos. Certa feita, nós estávamos na casa dele, em Uberaba, a convite dele, e chegou um pessoal que estava programado, ele sabia que eles chegariam e que precisavam de um certo apoio espiritual. Aí ele convidou todos para irem a uma sala do centro, que na época era próxima à residência dele, ainda era Comunhão Espírita Cristã, e lá ele aplicou passes. Mas na medida que ele aplicou o passe, então exalava aquele aroma de rosas. Isso é efeitos físicos. Então eu, por exemplo, tive a felicidade de receber um passe aplicado pelo próprio Chico Xavier, e ainda com aroma de rosas, né? Então são essas características interessantes, né, que nós encontramos no trabalho de Chico Xavier. E esse atendimento que ele fazia às vezes de madrugada, altas horas da noite. Então nós tivemos muitas informações em relatos de pessoas lá de Uberaba que contavam isso. Então os espíritos o acionavam que ele deveria ir visitar uma determinada casa. Ele nem conhecia ou nem sabia de quem se tratava. De certa feita, um taxista amigo lá, que dava apoio ao Chico, disse que ele foi chamado altas horas da noite e para buscar o Chico, e o Chico disse: nós vamos atender uma pessoa. Onde? Ele falou: não sei, os espíritos vão ensinar o caminho. E aí eles chegam na casa da pessoa e é aquela surpresa, né? Surpresa, mas ao mesmo tempo uma grande alegria, uma grande satisfação, um grande conforto, porque eles estavam precisando. É por isso que os espíritos acionaram o Chico. E o Chico visitava muitas pessoas espíritas, pessoas simples. Essa era uma característica dele. E para que vocês tenham uma ideia desse exemplo, né, de Chico, nós tivemos um testemunho na nossa família, porque na medida que nós íamos a Uberaba visitá-lo, nós levávamos amigos juntos sempre, ou alguns parentes. E, certa feita, apresentamos ao Chico um parente nosso do Rio de Janeiro, que era médico, cancerologista, Dr. Lorival Perry Chefali. E o Chico deu toda a atenção, todo o apoio a ele, mas ele já estava numa fase avançada, né, do câncer. E, algum tempo depois, o Chico foi ao Rio de Janeiro, como ele fazia sempre. Ele ia a São Paulo, ia ao Rio de Janeiro, em instituições onde ele fazia tardes e noites de autógrafos, né? Então, ele estava num domingo, eu lembro bem da data, dia 30 de novembro do ano de 1974. Ele estava na Fundação Marieta Gaio, né? Portugueses, imigrantes que viviam na cidade do Rio de Janeiro e que se tornaram espíritas, e ele estava nessa fundação dando atendimento, e o nosso tio foi para lá, levado pelos seus irmãos, inclusive a nossa genitora e a esposa dele. Mas a fila era muito grande, e o nosso tio começou a se sentir mal, com dor, e achou melhor ir embora, retornar para a sua residência. E não quis furar a fila e nem avisou ninguém. Pois veja o que aconteceu. Naquela noite, de domingo para segunda-feira, 4 horas da madrugada, toca a campainha do apartamento do nosso tio em Copacabana. Aí eles olham, assustados, né? Todo mundo assustado. Quem estaria?
apertando a campainha nessa hora. Eles olham pelo olho mágico da porta, né? E vê que está iluminado o hall de entrada, mas não viram o Chico, porque o Chico era baixinho, viram um casal que eles não conheciam. Aí perguntaram assim, mas quem está aí? Aí o Chico falou, é o Chico. Mas que Chico? É Chico Xavier. Aí a nossa genitora e a nossa tia, a esposa do nosso tio estavam lá, conheciam o Chico, reconheceram a voz e abriram. E era ele, 4 horas da manhã, alegre, tranquilo, entrou, foi até a sala, conversou muito com o nosso tio que estava doente, sempre alegre, animando, fez uma prece, aplicou um passe, não deixou de pedir um cafezinho, porque o Chico era um fã incondicional de café. E 6 horas da manhã, ele foi embora. Então, esses exemplos que nós falamos são relatos que nós ouvimos em Uberaba, mas nós temos esse testemunho no seio da nossa própria família. Então, é a característica do Chico como um ser humano, né, caridoso, atencioso. Então, é por isso que, por ocasião da comemoração do centenário de nascimento de Chico Xavier, foi no ano de 2010, na época nós estávamos vinculados à Federação Espírita Brasileira, em Brasília, éramos diretor, o Nestor Mazotti era o presidente, e nós dávamos toda uma assessoria, apoio ao Nestor, inclusive coordenando no país inteiro essa comemoração do centenário do Chico. E aí foram escolhidas algumas palavras para se fazer cartazes, folders, né, de divulgação do evento. E foram escolhidas 5 palavras-chave que caracterizam o perfil de Chico Xavier. Quais são essas palavras? Espírito, porque tudo dele na vida era inter-relação de ordem espiritual. Saber, e aí nós estamos lembrando que é o saber espiritual, de que ele foi intermediário. A fé, que ele foi, sem dúvida nenhuma, um homem de fé. A caridade e, como consequência das 4 anteriores, o amor. Então, Chico, sem dúvida nenhuma, é o grande homem, exemplo de amor, arauto do mundo espiritual e o homem que difundiu a paz para todas as criaturas. Então, são essas as características marcantes que nós gostaríamos de destacar na vida e obra de Chico Xavier. Nós tivemos a oportunidade de escrever alguns livros, um sobre a vida e obra de Chico, outro sobre Emmanuel, publicados pelo editor Clarim. Agora, recentemente, nesse livro Pelos Caminhos da Vida, nós também fazemos uma homenagem ao Chico, pela influência que ele teve na nossa vida, e relatando algum desses casos que nós fizemos aqui, uma breve informação para vocês. Mas, para concluir essa primeira etapa que nós estamos falando a vocês, por ocasião do centenário do nascimento de Chico, exatamente no dia 2 de abril do ano de 2010, o Nestor Mazotti, presidente da FEB, de Uberaba, e nós fomos representando e a própria Federação Espírita Brasileira. E houve uma grande festividade lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, a terra natal do Chico. Inclusive de oficial, porque ele é o cidadão, o vulto mais importante da cidade de Pedro Leopoldo. E estava lá um mestre de cerimônia, né, conduzindo a festividade. Houve a apresentação de banda da Polícia Militar, algumas pessoas falaram, distribuição de gêneros alimentícios, plantaram árvore simbólica, e no final o mestre de cerimônia disse o seguinte, pedindo que tirassem os toldos, as lonas, que cobriam 2 caminhonetes que estavam estacionadas na calçada do outro lado da rua. E quando tiraram, era um engradado cheio de pombas. Ele pediu para abrir o engradado e as pombas começaram a voar, né,
fazendo um belíssimo balado aéreo, né? Em cima da rua, em cima das pessoas, de frente ao Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo. E nesse momento, o mestre de cerimônia disse: o voo livre dessas pombas simboliza na realidade a libertação de milhares e milhares de espíritos que aqui receberam o Evangelho. Veja que belíssima analogia, né, que o locutor fez, mostrando o trabalho de Chico nessa contribuição de libertação de almas. Então, era isso que eu gostaria de sintetizar para mostrar a vocês a grande transformação que houve daquele Francisco simples, humilde, que nasceu em Pedro Leopoldo, até o Chico, que continuou a ser simples, humilde, mas notável e respeitável pela grande obra de que ele foi intermediário. E agora nós deixamos a palavra livre, né, para o Tavares, para a Filomena, para fazermos aí, atendermos algumas questões, se for o caso. Maravilha. Meu amigo, olha, em 1974, Chico já era Chico, né? Então já era por demais conhecido. 4 horas da manhã, bater na porta da sua casa da sua mãe é muita humildade, né? Porque qualquer um outro não faria isso, né? 4 horas da manhã. De forma nenhuma. Mas era uma característica de Chico, inclusive pelos casos que nós tivemos os relatos lá em Uberaba. Aqui em Natal, nós convivemos com o seu Ismael Ramos das Neves, que durante 18, 20 anos conviveu com o Chico, ainda lá em Pedro Leopoldo. Ele nos contava histórias fantásticas e maravilhosas. Filomena, você tem algum questionamento? Nós temos aqui alguns questionamentos já feitos, certo? Que já passamos para o César, mas aí vamos dar preferência a você aqui, com todo respeito aos nossos internautas. Por gentileza, querida. Francisco Cândido Xavier, também aqui em Portugal, tem um papel muito importante por tudo aquilo que ele representa, pelo seu testemunho vivo, pela mensagem que é a sua vida, esta vida de que falamos agora. E quando estava a escutá-lo, estava a imaginar que na sua vida, tendo passado pela desencarnação da própria mãe quando tinha, se não estou em erro, 5 anos, ele passou por uma prova dura, uma prova que o fez sentir ainda mais fortemente tudo aquilo que depois, mais tarde, aconteceu decorrente disso. E a questão que eu aqui gostaria de colocar, que é também uma reflexão que por vezes faço a respeito dele, é que aquela sensibilidade daquele coração, aquele consolo que ele conseguiu estender aos outros, e principalmente aquela permanente submissão à vontade de Deus, que é extraordinária em todo o seu percurso. Que papel tem esse testemunho guardado na nossa memória, neste tempo que atravessamos, em que, devido à pandemia, que é transversal a todo o planeta, que papel deve ter esta memória nos nossos corações? E porquê é que eu estou a perguntar isto? Porque eu estive a escutar uma palestra do César em que refere uma história lindíssima a que assistiu, que foi uma vez quando foi visitar Francisco Cândido Xavier e era noite e chegou alguém que se queixava de dores físicas, de muito sofrimento, e ele escutou atentamente e depois terá respondido, e corrija-me porque eu estou a citá-lo e posso não estar além de estar a sintetizar, posso estar a ser correta. E ele dizia, minha irmã, ou não sei, eu aos 5 anos a minha mãe desencarnou, tenho uma série de doenças e diz-me Emanuel, nós não estamos cá para ser curados, mas sim para ser tratados. E esta visão que neste momento todos nós precisamos de ter também do momento que atravessamos, é também uma mensagem da experiência de vida de Chico Xavier. Eu gostaria que nos falasse daquilo que ele pode representar para cada um de nós,
e para todos nós neste tempo, com as vicissitudes que atravessamos. Por cada um de sua forma, todos acabamos por, de repente, ser confrontados com uma nova realidade. Era isto que eu queria que deixasse. Pois sim, Filomena. César, só um momentinho. Eu só queria completar um pouquinho, porque além de perder, vamos dizer assim, a sua mãe, Dona Maria, Dona Cidália, sua madrasta, também faleceu. Então, ele teve na vida a perda de uma mãe, uma madrasta maravilhosa, uma mãe fantástica, não é isso? Por favor, Isso. Só para completar. Exatamente. Então, esse episódio que a Filomena relatou, nós somos testemunhas desse diálogo que é com uma senhora, né, lá foi até no atendimento da peregrinação, no bairro lá dos Pássaros Pretos. Mas veja como o Chico era simples e era humano. Naquela época, nós morávamos em Araçatuba, interior de São Paulo. E no ano de 1976, estava programado, já tudo definido, para o Chico ir a Araçatuba no final do mês de novembro de 1976, para receber o título de cidadão araçatubense, numa cerimônia muito grande no ginásio de esportes. E nós estávamos todos envolvidos nisso, né? 15 dias antes, nós recebemos um telefonema do grande apoiador, praticamente um secretário de Chico, que era o seu Ike Batista. César, o Chico sofreu um infarto. E eu estou telefonando para você, por favor, providenciar o cancelamento de toda essa cerimônia, e nós vamos enviar um atestado para você entregar à Câmara de Vereadores. E tudo bem, né? E aí nós recebemos, uns tempos depois, esse atestado, e recebemos também uma cartinha do Chico. Já uns 20 dias depois, ele dizendo que ele estava se recuperando, imaginem, pedindo desculpas por não ter podido ir a Araçatuba. Ele tinha sofrido um infarto, pedindo desculpa. Aí ele nos mandou essa carta. Aí, no mês de janeiro, já do ano de 1977, aí nós recebemos a informação que ele estava bem recuperado e que ele ia começar o atendimento. Aí nós fomos à casa dele, em Uberaba. E ele nos recebeu com muito carinho, com muita atenção, e nos trouxe assim uma caixa de papelão, dessas caixas de sapato, cheio de medicamentos. Falou: olha, César, agora eu tenho que seguir em várias horas do dia esses medicamentos aqui, não é? E ainda ele brincou. Ele falou: pois é, eu passei por uns momentos difíceis. Isso tudo nós relatamos no livro também. Eu estava me recuperando do infarto, cansado, preocupado, de cama, sem saber do que ia acontecer, e orando ao mesmo tempo, e sem saber se eu poderia continuar com o meu trabalho. Aí Emmanuel me apareceu e disse assim: Chico, ou você levanta da cama, ou você vai para a cova. Aí o Chico ria contando isso para nós e falou: eu desencarnar agora? De jeito nenhum, eu quero continuar trabalhando. E começou a sua reação, voltando às atividades. E o Chico viveu mais 25 anos de plena realização. Mas foi depois disso, no ano seguinte, nós estávamos lá na peregrinação, no bairro dos Pássaros Pretos, quando apareceu uma senhora e começa a fazer ao Chico um depoimento com muita dose de reclamação, do sofrimento, das dificuldades, das limitações que ela passava. E o Chico quietinho ouvindo. Aí ele disse o seguinte: minha senhora, eu ouvi atentamente o que a senhora disse, mas a senhora precisa entender que eu não sou um ser privilegiado. Aí ele disse o seguinte: aos 5 anos de idade eu perdi minha mãe. Ainda jovem eu precisei trabalhar numa tecelagem.
e eu adquiri uma doença de pulmão. Por causa daquele pozinho de algodão, né, que circulava no ar naquela época. Aí disse o Chico, depois é bom você saber que eu fiquei cego de um olho. Eu não enxergo de um olho. E com a outra vista, eu tenho muita limitação e muitas dores. Às vezes eu não consigo focalizar muito as pessoas. Disse ainda o Chico, eu precisei me submeter a 2 cirurgias médicas em São Paulo. E ele enfatizou, cirurgia médica, não era cirurgia de médium, não. Ele foi internado em um hospital em São Paulo. E, por fim, ele disse, eu sofri um infarte. E é a história do infarte que eu contei para vocês agora. E ele disse, há pouco tempo atrás, eu estava com muita dor nesse outro olho que eu enxergo. E eu orando, pedindo ajuda aos espíritos. E aí Emmanuel veio até mim e disse assim, Chico, você está aqui para ser tratado e não para ser curado. Esse recado é válido para todos nós, né? Nós todos estamos em processo de tratamento e de educação espiritual. Então, a gente aprendia muito ouvindo, né, os relatos, os diálogos, né, com Chico Xavier, além do conteúdo das suas belíssimas obras psicográficas. César, nós acabamos aí de receber a Renata Cunha, né, que deve ser representante da editora, não é isso? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Boa noite, minha amiga Renata. Como é que vai Ribeirão Preto? Boa noite, pessoal. Ribeirão Preto está começando a ficar quente, uma cidade muito boa, né? Para quem conhece. Passamos uns dias aqui um pouco frios para nós aqui de Ribeirão, para essa região que não está acostumada com frio, né? Agora está voltando o calor. Eu estou um pouco atrasada. O Cirlei Nogueira, que ficou de me avisar, ele acabou se atrapalhando com o horário. Nós tínhamos nos programado para as 20 horas. Por isso que eu cheguei aqui atrasada, viu, gente? Tudo bem, César? Sem problema. Deixa eu só ligar aqui o microfone. Tudo maravilhoso. O calor de Ribeirão Preto, você está vendo que aqui em São Paulo está frio, né? Eu vi, eu percebi. Eu falei, gente, será que vai esfriar aqui de novo? Nem me fala. Mas, César, e agora, nós falamos do Chico, tem algumas perguntas aqui que, de uma forma indireta, você já respondeu, as perguntas que foram feitas, as obras, como foi o seu encontro, e não foi só um, foi mais do que um, e relatos maravilhosos que você trouxe. Você acabou de lançar, deixa eu colocar aqui só na tela, para a gente ter uma ideia, esse livro, né? Tem até um vídeo. Renata, você quer que eu solte o vídeo logo para a gente saborear o vídeo e depois a gente vai conversar sobre isso? Pode ser, querida? Então vamos lá, vamos lançar aqui o vídeo e em seguida a gente volta. Necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário
principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. É um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. Que aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento, para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Maravilha. César, e aí é uma trilogia, né? A gente pensa que é um livro só, mas na realidade são 3 livros. E agora eu queria que você e a Renata, junto com vamos nos ausentar, você fizesse uma apresentação desse livro. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Se espremer mais um pouquinho, sai mais 3, viu? Estão me avisando que se você procurar mais um pouquinho as histórias, dá para sair mais 3, não é isso, dona Renata? Eu quase tenho certeza disso, né? Olha, gente, esse livro, olha aqui, é um volume, é um livro que são 3, né? 3 volumes em um livro só. Eu já estou lendo aqui, ó, e os conteúdos dos 3 livros são realmente de acrescentar muito. Eu gosto muito, já falei isso, na estação Dama da Caridade, no programa de sábado, que nós fazemos todos os sábados, eu gosto muito de aprender com biografias, né? Com as estradas da vida de outras pessoas, os caminhos que outras pessoas trilharam. Essa obra, ela foi lançada na estação Dama da Caridade, é um canal que vocês vão encontrar no YouTube, quem quiser procurar. Foi no dia, peraí que eu vou pegar aqui, nós temos essa data para passar para vocês.
O lançamento foi no contexto do cenário do Espiritismo. Eu não estou com a data aqui, mas o César deve se lembrar. Ele fez o lançamento lá. Que dia? 19 de junho. Foi dia 19 de junho, isso mesmo. E aí, gente, olha, é riquíssima essa obra. São 3 livros em um volume que o César reuniu ideias, projetos, ações ao longo de 7 décadas. Tem assuntos sobre família, atividades profissionais e espíritas e as inter-relações. É uma coisa riquíssima. E dentre os relatos que nós encontramos na obra, tem a experiência do César na FEB, Federação Espírita Brasileira. Vocês sabem que ele foi presidente, né, da FEB, em mais de uma gestão. E os momentos logo após esse período. Tem a história espírita no Brasil e no mundo. E ele incorpora isso nos últimos acontecimentos dos últimos 60 anos. O lançamento dessa obra foi no contexto do centenário, gente. O Espiritismo de Araçatuba fez esse ano, e nós comemoramos no dia 21 de abril, 100 anos. E 100 anos de Espiritismo na cidade de Araçatuba. Magnífico, né? E a publicação dessa obra é da editora Cocriação, tem o apoio da USE Regional de Araçatuba, da Face Espírita e da Estação Dama da Caridade, Benedita Fernandes, que o César é um dos fundadores. Ele, o Cirlei Nogueira e o Luiz Carlos Barros Costa. Então, fica a dica. E, só para vocês morrerem de inveja, o meu veio autografado, gente. Olha só. Viu que privilégio meu? Eu comprei lá no começo e é fantástico. Fica aqui uma recomendação de leitura riquíssima. Agora eu passo para o César, para ele fazer mais algum comentário que ele queira associar aqui, ou se alguém quiser fazer alguma pergunta. Será que tem alguma pergunta de internauta? Porque está aberto, né, para alguma pergunta. E depois vocês veem isso aí, tá? Tá ótimo. Nós já temos aqui algumas perguntas já formuladas, mas já chegaram mais 2 aqui com relação ao livro e também, inclusive, a Dama da Caridade. Nós já temos aqui está na nossa tela. César, Pelos Caminhos da Vida, não é isso? 3 livros em um. Numa síntese muito rápida, eu sei que a Renata já falou, mas cada livro, porque eu vi que cada um dos livros tinha um prefácio por alguém de muito peso, né? Então, de que trata realmente esses 3 livros, nesse um livro só que você fez, e o que levou você a fazer essa biografia maravilhosa do movimento espírita, vamos supor, dos últimos 60 anos, quando ele realmente, vamos dizer assim, o espiritismo no Brasil começou a ter uma pujança muito grande a nível do próprio Brasil e do próprio planeta Terra, não é isso, querido? Isso. Então, na realidade, nós sempre recebíamos e continuamos recebendo pedidos de informações relacionados com o movimento espírita, histórias, né, relacionadas. E há uns 2 anos atrás, vieram solicitações, história da instituição que foi pela nossa família em Araçatuba, e que eu acompanhei, embora criança, né, mas acompanhei todo o desenrolar da fundação e dos primeiros anos de funcionamento. E lá que nós iniciamos a nossa atividade. Depois nós recebemos também pedido de escrever a história da disciplina que nós éramos responsáveis na Faculdade
de Odontologia de Araçatuba. Recebemos pedido de informações sobre a nossa própria família, né, de história, porque a nossa família ela é majoritariamente de origem italiana, embora tenha pelo sobrenome Carvalho, né, tem um pequeno aí também ramo originário aí da Ilha da Madeira, mas é majoritariamente italiana. Então nós escrevemos sobre tudo isso, e aí uma hora me deu assim um insight. Falei, ué, por que eu não posso escrever sobre tudo isso junto? Aí pensamos em escrever 3 livros. Mas aí eu pensei o seguinte, mas eu sou uma única pessoa, eu que vivi essas experiências simultaneamente. Então aí veio a ideia de transformar num único livro, com ênfase na família, nas atividades iniciais, relacionado com o movimento espírita no Estado, as atividades profissionais no Estado, as atividades espíritas em termos de Brasil e nos vários países. Só que nós fomos estabelecendo as inter-relações e analisando tudo em função do contexto da época, né, que nós fomos vivendo. Então dá para se depreender história e contexto, né, daquelas realidades que nós vivemos. E aí nós chegamos à conclusão que, tanto no contexto familiar, como no profissional, como no espírita, a questão da educação era o laço comum, o ponto comum. Então, a gente usa isso como uma base, inclusive, né, para os vários comentários, as várias análises que nós fazemos no livro. E como a Filomena está presente aí, eu não sei se ela prestou atenção naquele trailer, né, que foi apresentado, em que nós estamos falando na frente de azulejos portugueses. Né? Não sei se você prestou atenção. Aqueles azulejos são genuinamente portugueses, nós os adquirimos ali naquela região entre Leiria e Batalha, né, com a assessoria óbvia da dona Isabel Saraiva. E também nós trazemos, nos relatos, algumas coisas relacionadas às nossas visitas e atividades em Portugal. E até tem um depoimento muito interessante, um relato, sobre a dona Manuela Vasconcelos, sim, que é da Comunhão Espírita Cristã de Lisboa. Imagine, logo depois que nós assumimos a presidência da Federação Espírita Brasileira, ela nos enviou uma carta por correio, não era e-mail, não, carta por correio, dizendo que há mais de 30 anos ela estava pedindo para a instituição e não conseguia o chamado espólio de Fernando de Lacerda, porque o médium, um escritor português, Fernando Lacerda, viveu no Rio de Janeiro, um período final da vida dele, e desencarnou no Rio. E esse material todo ficou na FEB. Aí eu respondi, não, nós vamos providenciar. E providenciei cópia de tudo, encaminhei. E ela lançou um livro, né? Mais ou menos em 2014, ela lançou um livro sobre Fernando de Lacerda. Isso daí também está relacionado, né, nos fatos que nós registramos nesse livro. Então, essa trajetória que nós fazemos, né, da nossa experiência vida, vamos assim dizer, nós fomos mostrando relatos, situações, depoimentos de vivências em vários países e em todas as regiões do Brasil. E fazemos uma grande homenagem a Chico Xavier e Benedita Fernandes, né, que foi lembrado aqui, porque Benedita Fernandes é o grande vulto da nossa terra natal, da nossa cidade. Uma senhora também de origem simples, ela era, entre aspas, chamada de louca varrida, naquela expressão que usavam naquelas épocas de 1920, mas aí o problema dela era obsessão. Ela foi curada, né, pelo espiritismo e veio a se destacar como uma autêntica dama da caridade, pioneira da assistência social espírita em Araçatuba e região.
Nós não a conhecemos pessoalmente, mas os nossos familiares, inclusive a nossa genitora, a conheceu, porque ela chegou a dar atendimento a uma bisavó nossa. Então, tudo isso aparece, né, nesse livro, aí, Pelos Caminhos da Vida. Ô César, eu tô igual a menino na beira da cerca, assim, cheio de bombons para comer, não sei qual é o que eu pego, porque tem o seu livro, tem o livro da Benedita, tem a visita da minha amiga Renata, mas chegaram aqui, inclusive eu acho que essa pergunta foi até que eu fiz, eu até peço desculpa, porque chegou aqui do João Martins de Vitória, Penedo, Alagoas, né? Como foi a construção do seu último livro? Eu acho que você já respondeu devidamente. E tem uma outra pergunta aqui. Só esqueci de dizer por não. sobre o livro. Aí, depois de todas aquelas ideias, surgiu a pandemia no ano passado. Então, em função da necessidade de nós nos mantermos com distanciamento social em casa, o ano passado, em 6 meses, nós escrevemos o livro inteiro. Maravilha, né? Que aí deu uma adiantada legal no seu trabalho, graças a Deus. E aí, o Hugo Abreu, de Afogados Recife, pergunta quais as suas atividades de hoje? O que é que você está desempenhando? O que é que você anda fazendo? Ele está perguntando aqui. Tudo bem, Hugo. É muito oportuna a sua pergunta pelo seguinte. Durante praticamente 50 anos, porque nós começamos na nossa juventude, né? Ao trabalho de educação espírita, eu era menor emancipado, então eu participei de diretorias ainda na nossa juventude. Durante 50 anos, nós estivemos muito ligados à administração, à gestão de instituições, em nível local, regional, estadual, nacional e internacional. Quando nós nos desligamos de tudo isso, o que nós fizemos? Nós voltamos à nossa base. Qual é a base do movimento espírita? O Centro Espírita. Então, nós voltamos a residir em São Paulo, né, na capital, que nós moramos durante 16 anos em Brasília, retornamos a São Paulo, e aqui em São Paulo nós colaboramos com o Grupo Espírita Casa do Caminho, na Vila Mariana, onde nós desenvolvemos, agora de uma forma virtual por causa da pandemia, um curso semanal sobre Evangelho segundo o Espiritismo, com 2 turmas, uma turma vespertina e uma turma noturna. E também um curso sobre educação com base em Jesus e com base em Kardec, juntamente com a nossa esposa Célia. E no Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, que é conhecido pela sigla CCDPE também de São Paulo, nós desenvolvemos, desde que nós retornamos a São Paulo, cursos, primeiramente presenciais, depois virtuais, sobre o Evangelho, sobre Paulo Estevam, sobre as epístolas de Paulo, e agora nós começamos em agosto, um estudo semanal dos principais temas dos Pinga-Fogo de Chico Xavier, porque nós estamos completando 50 anos da reação daqueles programas Pinga-Fogo. E fazendo as chamadas lives, né? As chamadas palestras virtuais, que estão tão intensas. Só para vocês terem ideia, ontem, quarta-feira, eu fiz 4 lives. Veja, isso é positivo, porque jamais a gente teria condição de fazer 4 palestras presenciais para locais diferentes. Mas isso é um benefício que a internet está oferecendo. E nós estamos aproveitando essa oportunidade, como agora, né? Maravilha. César, Renata, está aí, não é, a estação da Dama da Caridade, né, Benedita Fernandes, e inclusive tem aí o telefone, não é isso? Aí de Araçatuba, né? Esse telefone que vocês estão vendo é o WhatsApp do Cisnei Nogueira. Ele que é o responsável pelas transmissões e retransmissões que saem por toda a programação, pela organização, ele que fica
lá atrás, organizando tudo. E a venda dos livros também é com ele, porque ele é responsável também pela editora. Quem quiser adquirir essa obra, ou a obra da Dona Benedita, que eu tenho, mas não está aqui comigo agora, envie um WhatsApp no 1899709-4684, dizendo que quer adquirir a biografia da Dona Benedita, que também foi escrita pelo César Perry, ou o livro Trilogia Espírita pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. O restante, vocês enviando o WhatsApp, o Sirlei Nogueira organiza tudo com vocês e vocês vão receber em casa, da mesma forma que eu recebi o meu exemplar, sem sair de casa. São as comodidades mesmo que o César estava falando aqui, né? Renata, dá um toque aí no teu microfone, que a gente escutou, mas com muita dificuldade. Vê aí se deu algum probleminha, por favor, só para a gente repetir. Fale aí, por favor, querida. Ó, melhorou? Não. Não melhorou? Não. De novo. Vê, fala. Alô? Aqui, meu volume? Porque está no volume... Aumenta o seu som um pouquinho, só, por favor, que ele está dando... Tá no volume mais alto. Está reverberando, mas tudo bem. Mas deu para entender. Então, naquele telefone que eu vou colocar aqui, César, por favor, que é o 1899-709-4684. Então, você vai ligar para esse número, é um WhatsApp, e você vai dizer que quer, ou, deixa eu só colocar aqui, a biografia da Dama da Caridade, né? Inclusive feita pelo César, ou o próprio livro Nos Caminhos, né, da Vida, o novo lançamento 3 em 1, né, do nosso irmão César. Aí você vai adquirir esses livros. Aproveitando, meu amigo César, que você está aqui conosco, deixa eu só tirar daqui, o livro Nos Caminhos da Vida, ele só está na forma de matéria, ou você também já lançou, pensa em lançar também via internet, nesses audiobooks, essas coisas, dessas tecnologias, que não é da época de curso de datilografia, não, viu? Quando você falou em curso de datilografia, aqui na rua onde eu morava, chegou a ter 15 escolas de datilografia na rua. Você tem ideia como era importante, porque as pessoas, na maioria, não sabem o que é. Tavares, sim, está planejado o lançamento do livro em forma de e-book, né? Então, a apresentação digital, mas isso provavelmente de setembro em diante. Primeiro houve esse lançamento físico, impresso, e depois também haverá a disponibilização em e-book. Certo. Renata, eu vou ligar lá para o 1899-709-4684. Vou passar no WhatsApp porque eu quero adquirir o livro. O do César, Nos Caminhos da Vida, está custando quanto? E o da... Pode falar. O da Dona Benedita. Esse livro, o César me corrige se eu estiver errada, mas é 50... Qual que é o valor, César? 54, né? R$55, ao redor de 55. Isso. E o livro da Dona Benedita é ao redor de entre 25 e 30. Mas envia, gente, o WhatsApp e o Sirlei Nogueira informa o valor, porque tem também o valor do frete. Envia o WhatsApp e ele informa tudo direitinho para vocês, ok? Ok. César, você está pensando em lançar esse livro virtual? Você disse que agora em setembro seria isso, meu querido? Não, a partir de setembro, né? A partir de setembro. A partir. Nós esperamos que até o fim do ano seja possível esse lançamento. Maravilha. Então, quando estiver pronto aí, você nos dá um toque, a gente vai fazer a divulgação aqui
E eu já começo a vislumbrar, começar grupos de estudo sobre o livro, né? Porque você está vivenciando o movimento espírita por quem viu em loco, né? Quem presenciou muito desse movimento espírita nos últimos 60 anos. Mas agora eu queria sair um pouquinho de você, com todo o respeito, do seu livro, para que você me fale, deixa eu colocar aqui, essa menina. Quando você falou assim, não, ela atendeu a uma avó minha, eu não conheci pessoalmente, mas atendeu uma avó minha, e era tida como louca, imagina isso no início do século passado, uma pessoa de cor no Brasil, né? Começar a falar coisa que a gente não entende, como não deve ter sido o sofrimento, e como não deve ter sido assim um alívio muito grande quando ela se deparou nos umbrais de uma casa espírita, e ali explicou tudo, e a partir daquele momento, aquela menina se modificou e se transformou numa dama da caridade. Não é isso, querido? Exatamente. Na realidade, você falou avó, não, foi minha bisavó que ela atendeu. E isso ficou muito marcado, né, na nossa família. E realmente o que você falou, imagina ela chegar numa cidade do interior de São Paulo, por volta do ano de 1925, ela sendo mulher, que naquela época a mulher ela não tinha nenhuma atividade social, de uma forma geral, eram raríssimos os casos, era negra, descendente de escravos libertos, era semi-alfabetizada, tinha fama, né, de ter sido louca, até ser curada pelo espiritismo, porque o problema era a obsessão. Então, imagina uma pessoa nessas condições e, de repente, começa a fazer um trabalho de atendimento a doentes mentais, né, ou obsidiados, e crianças abandonadas. Então, ela foi um marco na nossa cidade de origem, Araçatuba. E foi muito respeitada, muito bem recebida, inclusive por autoridades, né, na época. Então, isso tudo é muito marcante. O exemplo de vida de Benedita Fernandes, um grande exemplo de superação, vamos assim dizer, né? De todos esses limites, de todos esses obstáculos sociais, né, que haveria ela. Muito bem, deixa eu botar todo mundo. Filomena, você teria algum questionamento a fazer a César? Vamos aproveitar, minha amiga, que nem todo dia, olha, só ontem foram 4 lives, hein? A agenda dele está lotadíssima, então a gente tem que, né, aproveitar ao máximo, não é isso, Renata? E a amiga Filomena? Já tem pergunta aqui, viu? O César tá, ele já era, né? Já tinha muita sabedoria. Agora, exercitando, imagina, né, o que ele tem para passar para nós, não é verdade? Aí, você tem algum questionamento, alguma coisa a falar, minha querida? Por favor. Ô César, no livro, quando você fala do aspecto religioso da doutrina espírita, tem uma pergunta que foi feita para você, e eu acho que seria interessante você comentar aqui. Está lá assim, ó, parece haver uma concepção generalizada de que o espiritismo é uma religião no sentido tradicional do termo. E há até mesmo quem diga que atualmente o Evangelho segundo o Espiritismo está sendo empregado como o Espiritismo segundo o Evangelho. Conta para nós como você percebe. Está aqui no livro, viu, gente? Mas eu acho interessante ele comentar isso para nós aqui. Sim, foi uma pergunta que me fizeram numa entrevista que está incluída aí no livro, né? E realmente, a visão que nós temos é aquela que é apresentada por Allan Kardec, e que fica bem claro a posição de Allan Kardec no final da existência dele, ou seja, no seu último discurso público,
no dia de finados, né, novembro, portanto, do ano de 1868, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele respondeu a essa questão. O Espiritismo é uma religião? Então, ele faz algumas considerações, lembrando que o Espiritismo, no sentido vulgar da época, ele não seria classificado como religião, porque ele não atende a dogmas, não tem hierarquia, não tem toda aquela sistematização típica das religiões tradicionais organizadas. Porém, aí é que vem o detalhe. Ele diz que o Espiritismo é, sim, uma religião diferente. É uma religião que se assenta sobre as leis da natureza. E quando ele fala das leis da natureza, ele está incluindo aí as leis ou aqueles fenômenos que nós chamamos de espirituais, mas eles também fazem parte da natureza. Então, ele diz que o Espiritismo se fundamenta nas próprias leis da natureza. E mais ainda, aí ele fala da importância da valorização do conceito e da prática da fraternidade. E aí ele conclui dizendo que, ora, senhores, o Espiritismo é uma religião, mas uma religião diferente, que se assenta sobre as bases das leis da natureza e nos laços morais e espirituais. Então, quando ele fala nisso, laços morais e espirituais, e se assenta nas leis da natureza, ele mostra que o Espiritismo não tem aquela característica tradicional que nós encontramos nas organizações religiosas típicas, né, do século XIX, e que algumas permanecem com aquelas mesmas características até hoje, ou seja, de ter uma autoridade constituída, de ter uma organização institucional fechada, muito típica, e de não dar condições de manifestação das pessoas. Havia o controle naquela época do pensamento, de liberdade de expressão, e havia também a proibição de contatos ou de intercâmbios espirituais. Então, vejo que esse é o conceito que Allan Kardec nos mostra. Agora, aqui no Brasil, como o Espiritismo chegou no final do século XIX, e naquela época a Constituição era muito clara, né? A Constituição do Império, que nós tínhamos uma religião oficial, o catolicismo, que era a única oficial. Então, é um povo eminentemente católico, né, do século XIX e primeira metade do século XX. Então, isso tudo influenciou muito no desenvolvimento do espiritismo aqui no Brasil, mas com a diferença que os espíritas se dedicaram sempre à prática social, né? E foi com isso que o espírita conquistou respeito e espaço na sociedade na primeira metade do século XX, pelo bem que faziam junto à comunidade. Então, tem esse conjunto de características que é bom nós observarmos. E nas últimas décadas, né, o Espiritismo foi enquadrado, né, como religião. Tanto que nos censos, né, que são feitos, esse ano passado não foi feito, esse ano por causa da pandemia, mas agora existe a categoria espírita, né, nas religiões. No passado, antigamente, não existia. Então, são características muito típicas aqui do Brasil. Maravilha, César. Filomena, você quer fazer algum questionamento, alguma colocação ao César? Renata? Liga aí o teu microfone, Filomena, por favor. Aí tu falas. Pois não. Então, César, eu estava a escutá-lo com toda a atenção e estou a gostar imenso da conversa que estamos aqui a ter.
e já percebi que vai continuar a escrever. Pelo menos pareceu-me que é essa a intenção, não é? Estou certa. A minha questão é esta, e antecipando se calhar aquilo que hoje já está a escrever ou vai escrever, como fica agora o espiritismo, não o espiritismo, o seu conteúdo, mas como vamos viver a partir de agora com tudo aquilo que lhe introduzimos e tendo ficado provado que os espíritas conseguiram superar também todos estes todos os condicionamentos que a situação pandémica trouxe ao planeta, e rompendo todos esses condicionalismos, avançamos para o meio virtual. Sendo que, por aquilo que me é dado perceber, muitos já não prescindirão também, independentemente de todas as casas espíritas voltarem a estar abertas normalmente, os espíritas, muitos já não irão prescindir também deste espaço que lhes entra em casa e que, não só por facilitar quem tem dificuldades em deslocar-se a uma casa espírita, mas porque acrescenta àqueles que, embora indo, podem vir aqui também buscar muito mais. O que me diz a este respeito? O que lhe parece? Antecipando já aquilo que irá certamente também, ou já fez, trazer-nos por escrito. Sem dúvida, Filomena. Com a experiência desses 2 anos de pandemia, né, e com o distanciamento social, os centros ficaram com as portas físicas cerradas, né, mas abertos, a grande maioria deles, através da internet. E aí se percebeu que a propagação da ideia espírita, ela caminha melhor, mais rapidamente, de uma forma mais abrangente, pela internet. Hoje, por exemplo, né, nós estamos vendo aí pessoas de Portugal, de várias partes do Brasil, qualquer pessoa de outra parte do mundo pode acessar o que nós estamos falando. Então, nós acreditamos que, após a fase da pandemia, a grande maioria dos centros atuarão de uma forma que nós chamamos de híbrida, ou seja, haverá uma reunião pública, mas, ao mesmo tempo, ela estará sendo transmitida pela internet. E aí vai atender, inclusive, uma necessidade, talvez, porque nas grandes cidades, né, de qualquer parte do mundo, com problema de trânsito, problema de distância, fica mais tranquilo a pessoa não ir ao centro à noite, tarde da noite, e acompanhar de casa essas atividades. E vai ao centro em outros momentos, em outras oportunidades. Então, nós imaginamos que os centros vão também oferecer muitas reuniões diurnas, como o nosso centro aqui de São Paulo já funciona assim, reuniões diurnas e híbridas, né, dessa maneira. Então, será uma grande forma de cooperar com a propagação. E a outra questão que nós vamos ter que passar a meditar também é com relação à necessidade de uma sede física muito grande, né? Será que nós precisamos? Se nós vamos ter muitas reuniões transmitidas à distância pela internet, será que isso não vai ser positivo para nós evitarmos os erros do passado de outras religiões, com sedes pomposas, né? Não precisamos disso. Então, eu creio que nós vamos ter aí alguns momentos de adequação para uma nova época, após a pandemia. César, a gente vai voltar ao projeto 1868 de Kardec e o próprio livro dos médios, lá no final, quando ele diz Casas Pequenas, né? Estamos voltando às origens. Na realidade, basicamente, é quase isso. Mas, Renata, eu queria falar aqui só com você, que ninguém nos ouça. Você acha, na sua opinião, que depois do lançamento desse livro, Nos Caminhos da Vida, vão surgir grupos de estudo? Vamos fazer um grupo de estudo sobre esse livro? Eu acho que é bem interessante, né? Porque aí, olha bem, você fez uma pergunta agora, sobre uma pergunta que foi feita ao César, que está no livro, que ele já distendeu sobre algo muito fantástico, ele trouxe lá para Kardec. Então, eu acho que é um manancial, para a gente já ir para o final do programa,
é um manancial que a gente tem que estudar, assim como qualquer outro livro, independente de ele estar aqui, isso não é jogando confete, não. É porque são conhecimentos que estão aí, vivenciados, e o importante é isso, é a teoria e a prática, não é isso, querido? O material para estudo riquíssimo. Aqui, o que o César colocou aqui são assuntos que dá para esmiuçar, dá horas e horas e horas de estudo. Realmente, você está correto, Tavares. Tem muito estudo nesse livro. Tem muita coisa que há que se compreender e que está inserido aqui. E daqui a gente pode ir buscando, e tem as fontes onde o César pesquisou também. Então, o livro é realmente riquíssimo. Vocês viram quanto tempo ele falou de uma única pergunta que está inserida aqui? É rico, né? Agora, já que você passou aqui a palavra para mim, deixa eu aqui puxar a sardinha para o nosso lado. Tem aqui na página 574, não sei se dá para ver aí, Benedita, uma heroína invisível, o legado da superação. César, comenta isso para nós. Então, veja bem, é um fato interessante, porque o nosso companheiro Cirlei Nogueira, né, que reside lá em Araçatuba, e que é o responsável pela editora Cocriação e também Estação Dama da Caridade Benedita Fernandes, ele, há alguns anos, ele começou a trabalhar com a biografia de Benedita Fernandes, a partir daquele nosso livro, né, que foi citado aí. Ele passou a buscar contato, fazer entrevistas com pessoas que estão relacionadas naquele livro. E começou a preparar um filme. Esse filme ele está praticamente pronto, não é? Que mostra a história de superação de Benedita Fernandes. Ele só não foi lançado ainda por causa das restrições, né, do período de pandemia, porque ainda não está, até há poucos dias atrás, não estava liberado no Brasil nenhuma forma de exibição em cinema. Então, agora que estão começando a abrir com alguns cuidados, com muitas cautelas que são necessárias, né, de ordem sanitária, então, logo mais estará sendo disponibilizado então, em forma de filme, que é um documentário e, ao mesmo tempo, um drama, né? Porque tem as encenações, inclusive apareceu agora há pouco aí uma atriz que é muito parecida com Benedita Fernandes, né? Que aparece ali embaixo. Ela é muito parecida e que, infelizmente, para nós, né, ela desencarnou com uma outra doença no mês de março desse ano, mas só que o filme já estava pronto, totalmente filmado, né, e já montado. Então, é um lembrete, né, oportuno, né, que ela nos trouxe agora, e que a Renata nos trouxe, e que nós vamos acompanhar esse filme, que tem depoimentos, né, do Divaldo, tem depoimentos de várias pessoas do movimento espírita, além do nosso próprio enredo como autor do livro. Muito bem, César, daqui a pouco eu tenho que começar outro programa, às 21 horas, eu queria as considerações da nossa irmã Filomena. César, eu sei que a sua agenda é cheia, é muito difícil conseguir marcar com você, eu estou numa felicidade grande, mas eu queria que você anotasse aí na sua agenda, se você pudesse, voltar para falar sobre a Benedita, porque nós temos um programa aqui na Web Rádio, viu, Renata, chamado Os Vultos do Espiritismo, em que a gente, em cada programa, fala desses vultos, os conhecidos e aquele que o mundo não conhece e precisa conhecer, entre os quais minha querida amiga Benedita. Então, veja aí na sua agenda e a gente volta para falar aí realmente só sobre essa história dessa
Adorei o que você falou, Renata. Essa dedicatória final aí me emocionou. Então, Filomena, as suas considerações finais, depois a Renata, e finalizando com o nosso irmão César, e já agradecendo de sobremaneira a vocês. Um beijo no coração, muito agradecido. Filomena, por favor, querida. Agradecer estes momentos maravilhosos que passámos aqui com o César, quanto ele nos acrescentou, e dizer-lhe que eu espero que o livro também chegue a Portugal. Assim espero. Eu estou interessada nele, e certamente muitos outros a partir de hoje estarão, porque precisamos de ir buscar a todos aqueles que têm para nos acrescentar com a sua experiência, com o seu conhecimento, com a sua mensagem de vida, porque tudo isso vai ajudar-nos, e cada um de nós, se conseguir fortalecer-se, vai poder ajudar muitos outros, também pelo seu exemplo e pelo atravessar dos dias. Um abraço imenso e muito obrigada por termos estado juntos, e até sempre. Obrigado. Até sempre. Maravilha. Até sempre. Vai ser lançado em Portugal, não se preocupe não, né? E com azulejos portugueses, não é isso, seu César? Com azulejos, e também com uma parte da história que tem a ver com a Madeira. Que eu ouvi aí nas suas origens, César, não foi? Sim. Tem aí uma origem familiar da Madeira. Maravilha. Portugal. Renata, maravilha. Vai. Renata, muito obrigado e as suas considerações finais. Um beijo no seu coração, querida. Eu só tenho que agradecer por essa oportunidade, por esse convite, agradecer ao Tavares. Eu estou muito honrada de ter conhecido o Tavares, conhecido a Filomena e de participar de mais uma live com o César. Eu já participei de algumas porque, felizmente, ele nos dá a honra de estar conosco lá na Estação Dama da Caridade com uma certa frequência e sempre eu aprendo bastante. Eu só tenho a agradecer a todos os internautas que estiveram nos prestigiando. A minha alegria é imensa de poder ter estado aqui com vocês. Um beijo em cada coração. Nós é que agradecemos. E aí fizemos contato com o Ribeirão Preto, que era da cidade de São Paulo, que ele não tinha falado ainda, e aí já estamos com você, e quem sabe até fazer um programa com você. Pois o Sidney e o César passam o seu telefone e a gente vai falar alguma coisa sobre o livro, você falar como é a leitora, porque nós falamos com o autor, e como é que é a pessoa que está lendo, então isso é muito importante, né? Mas, meu amigo César, um prazer nosso. César, quando a gente espera uma coisa e chega, a gente fica muito emocionado e extrapolou tudo que eu tinha pensado e imaginado. Tanto que nós estamos com quase 2 horas de programa. E eu estou achando pouco. Eu não estou achando bom, porque daqui a pouco eu tenho que começar outro programa, por isso que eu estou correndo. Mas muito obrigado a vocês. Se você puder nos brindar com a vida e a obra da Benedita, eu lhe agradeço mais, já antecipadamente. Muito obrigado pelo seu comparecimento aqui, as suas considerações finais, querido. Tavares, em primeiro lugar, eu gostaria de responder, eu vi aí que apareceu uma faixinha várias vezes, tem alguém perguntando se eu poderia fazer uma live no aniversário de um centro, né? Sim, basta depois fazerem contato com o Tavares, ele está Grupo Espírita Fé e Esperança de Três Rios, né? É a terra do Ramiro Gama, não é isso? Então, está com toda a satisfação. Então, o Tavares está autorizado a fornecer o seu WhatsApp para esse pessoal que está pedindo aí, nós vamos atender, sim, o convite. E para nós foi um momento de alegria, de muita satisfação, Tavares, contar aí com esse apoio, né, de Natal, né, no extremo do Brasil. Onde eu estou, eu diria que é meio caminho para Portugal, quase, né? E de estarmos também com a participação da Filomena, e da Renata, e de todos os internautas. Então, deixamos registrada a nossa gratidão a todos, e desejando aí uma boa noite,
e que tenham muita saúde e paz. Maravilha. Então tem meu contato, que é o contato meu, o contato aqui da rádio, o pessoal lá de Três Rios pode ligar, que a gente passa na hora, certo, o contato do nosso querido César. Renata, um beijo no seu coração. César, né? Muito obrigado. Tenho certeza que a gente vai fazer outros programas mais para frente. Direto de Portugal, no Oceano Atlântico, faça a prece, minha amiga Filomena, para a gente agradecer esse momento, porque só os espíritos superiores é que poderiam proporcionar essa alegria que nós tivemos hoje. Muito obrigado. Por favor. Amado Mestre, é com imensa alegria e gratidão que os nossos corações partem deste momento fortalecidos por tudo aquilo que com o teu amparo aqui vivemos. Permite, Senhor, que a alegria que habita em cada um de nós e que o sentimento de fraternidade que aqui vivemos possa estender-se a todos aqueles que de alguma forma necessitem desse acalento, desse conforto. Pedimos-te que abençoes todos os lares representados por todos aqueles que neste momento estão a escutar-nos ou venham a escutar-nos num outro momento. E pedindo que permaneças connosco, é em teu nome, Mestre amado, em nome de Deus, nosso Pai e nosso Criador, e dos benfeitores espirituais que nos dirigem e que nos inspiram, que te pedimos permissão para encerrar este momento maravilhoso de comunhão de pensamentos, de corações, na tua direção. E que a tua paz permaneça conosco. E encerramos com um grande abraço e muito carinho para todos. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo César. Renata, vamos fazer programa junto, falar sobre isso. César, um beijo no coração, recomendações a toda a família. Muito obrigado, sucesso. Luz e paz. Daqui a pouco nós estamos com um novo programa na Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado. Luz e paz para todos.